boa noite a todos que já estão presentes aí. Nós vamos começar aqui essa transmissão. Já começamos a transmissão, né? Vamos começar essa live aqui para fazer aquela resenha do filme do momento e quiçá do ano, né? Para alguns, né? Surpreendeu até maio. Aí, até maio, até saiu o Doutor Estranho, né? Mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Por enquanto é o filme do momento, é o filme mais falado aí, que é Batman. Então o que a gente vai fazer? Vou jogar algumas perguntinhas pra gente iniciar o papo, mas a gente vai tentar fazer um começo aí, pra galera que não assistiu ainda o filme. Vai tentar falar por fora, sem soltar muito spoiler aí na primeira parte. E depois a gente conta alguns momentos assim que foram marcantes pra gente no filme, aí virão alguns spoilers que vai ser inevitável. Então vamos começar aqui apresentando nossos convidados aqui. O primeiro convidado que entrou é o João, lá do blog Fantasmundo. Dá um oi pra galera aí e fala um pouquinho da sua página, do que fala a sua página. Primeiramente, boa noite aí para quem está entrando agora. Meu nome é João Ferreira, mais conhecido como John. Eu sou editor do Fantasmundo. Lá a gente fala de horror, ficção científica e também fantasia, no qual Batman e outros filmes de super-herói se integram, né? Porém, a gente sabe bem que pelo menos esse filme, pra mim, ele funciona muito melhor como um suspense, sabe? Então já vai flertando com o horror thriller. Aí. É um thriller, né? Exatamente. Ele é um thriller, cara. A gente tem aquela pegada Batman 1, enfim, a gente vai falar bastante disso, né? Mas basicamente, no Fantasmundo a gente faz resenhas, que são estadocríticas, indicações, listas, posts especiais, posts metendo pau em filme também, né? Depende. Tem que bater às vezes, né? Recentemente a gente meteu o pau naquele Exorcismo Sagrado, que foi o mais recente, Saco de Pancada. Aí, enfim, aparece às vezes alguns filmes assim. E é isso aí. Vamos embora. E obrigado aí, já antecipado pela sua presença aí, para enriquecer o nosso papo aí sobre Batman. E agora vamos apresentar o segundo convidado, que é o Dom Viton, lá do Quarentena Podcast. Manda um abraço aí, dá um alô pra galera aí, fala um pouquinho lá do seu podcast. Fala aí, galera. Como o Anderson falou, sou o Dom, do podcast Quarentena. A geração 80 que chegou aos 40, onde a gente fala sobre nostalgia, anos 80, anos 90, com bastante saudosismo, relembrando algumas coisas, fazendo também críticas a algumas coisas, analisando música, cultura pop, filmes, tudo relacionado a essas duas décadas aí que fizeram parte da nossa infância. E vamos falar de Batman. O principal que já perguntaram aqui na live, o Batman não brilha. Podem ficar tranquilos, quem não assistiu pode assistir que o Batman não brilha no sol. Pode ser, meu velho. Mas é isso aí, cara. É o grande X da questão aí, né? Já dando a introdução. Deixa eu ver aqui, só dar uma pausa aqui que acho que temos um convite aqui. Deixa eu ver quem tá. É a Ingrid. Vamos receber a Ingrid aqui. Quem é viva sempre aparece, né? Olha quem chegou aí. Boa noite, Ingrid. Estamos já aqui apresentando. Você chegou na hora boa aqui. Eu não escuto ninguém, gente. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo muito baixo, mas tô te ouvindo. Agora Foi. E eu ouço direitinho. Estávamos aqui apresentando os convidados. Você chegou na hora boa. Então, para quem não conhece, Ingrid da Aterrorizadas, manda um alô aí pra galera aí e fala um pouquinho aí da sua página pra gente, do que se trata Aterrorizadas. Bem, boa noite aí pra galera. Bom ver novamente vocês. Olá, John, quanto tempo que a gente não tava na live junto, saudades. Saudade, né, rapaz? Sumiu do mapa, né? Sim, então nos corre aí, assim, tá bravo. Tá Nas partes. É um prazer também estar com o colega aqui ao lado, pelo menos a minha câmera está aqui do lado, né? E Aterrorizadas, tem alguém falando que tá baixo. Aterrorizadas é uma página aí voltada para o universo do terror, né? Mas a gente também traz bastante críticas que envolvem aí sci-fi,
Eu gosto também bastante da temática geek, nerd. Nota-se pela minha camisinha aqui, linda, maravilhosa, que eu tenho uma personagem favorita. E está no filme, eu adorei. E para mim é muito prazeroso poder fazer a live, porque na página acaba que eu não entro tanto em assuntos mais voltados para esse tipo de filme, né, de heróis. Então, poder participar da live para mim é uma boa. Poder estar falando de outros gêneros também que eu gosto, né? Isso aí. Ó, só fazendo um aviso para os convidados, eu não tô vendo a Ingrid e o Dom, tá? Se caso eu interrompa sem querer vocês aí, para mim não tá aparecendo, mas é questão do Instagram aqui, não é problema técnico de vocês não, só fazendo esse parênteses, pode ser que eu interrompa aí sem querer aí durante o papo. Então, já que chegamos aqui, a gente podia já... Vou fazer uma pergunta para os convidados, e começando aí pelo John. Como o Batman entrou na sua vida? Qual foi a primeira vez, e essa pergunta vai ser para todos, tá? Que você viu a figura, a persona do Batman pela primeira vez na sua vida? Você lembra? Lembro, e assim, a primeira vez que eu vi o Batman, cara, porque quando o colega Dom tava falando aí do podcast dele lá, que fala sobre a nostalgia, eu tava refletindo aqui, e eu ia fazer uma pergunta a ele, que era: amigo, eu sou de geração Mamonas pra cá, não sei se serve, mas enfim, aí... Serve? Então, ou seja, nessa época, o filme que eu conheci, felizmente não foi com Batman e Robin, mas não é tão longe assim, foi com Batman Forever, né, que eu comecei a adentrar. Tinha aquela série animada dos anos 90 também, né, que era bastante conhecida, até hoje é bastante aclamada, e nessa mesma época, meu pai me apresentou a série antiga que tinha que passava que era produzida pelo William Dozier, né? Ele tinha um DVD, um filme de 66, um filme tá que eu falando gostava. da série clássica, né? O Batman e Robin que você tá falando, que você tá se referindo? Qual a série que você tá se referindo? A série clássica, né? A série clássica. E ao filme que foi lançado e continua os eventos da série também, né? Sim. E entrou no meu universo desse jeito. Aí quando lançou o Batman Begins, eu fui assistir, era uma pegada totalmente diferente do que eu conhecia, porque o Batman que eu conhecia, eu sei que ele tem uma origem sombria, depois ficou cômico, depois ficou sombrio de novo com o Tim Burton, mas a origem dele que eu conhecia era do Batman da galhofa. Então, Batman Begins me surpreendeu por conta disso, né? E entendi. Foi o pontapé pra isso, começar. E agora passar agora pro Dom. Fala, Dom, como é que o Batman entrou na sua vida? Cara, o Batman entrou na minha vida de uma forma nada sutil. O Batman foi o primeiro filme que eu assisti no cinema na minha vida. Eu tinha 8 anos e eu fui ver o primeiro filme do Batman com Michael Keaton, de 89. Entregou a idade. Mas antes disso... fazer o quê? Não tem outro jeito, né? Então, assim, o Batman eu já curtia de brinquedo, de história em quadrinhos, desde pequeno. E, assim, desde essa época até hoje, é o meu super-herói favorito de todos os tempos. E depois, isso só foi aumentando, né? Ó, eu conheci o Batman andando nesse carrinho aqui, ó. Esse carrinho aqui que ele andava. Tim Burton. Agora ele tá andando de V8. Tá uma coisa de louco. Mas foi isso. E, assim... É o meu personagem favorito, meu super-herói favorito de todos, entre todos. E eu fiquei muito feliz de ver o que fizeram com o Batman nesse novo filme. Entregaram um produto muito bacana, eu estou muito feliz. E a gente viu mais ou menos isso que o John falou, né? O Batman passar por várias fases, né? Ele veio dessa fase galhofa, como ele falou, e depois ficou uma coisa mais sombria, uma coisa mais caricata, um lado detetive. Veio o Nolan e fez a trilogia épica, e agora a gente é surpreendido aí com esse ótimo filme que o Matt Reeves entregou pra gente. Isso aí, exatamente. E agora perguntar pra nossa convidada, uma visão feminina, né? Que a gente tem que ter o lado feminino também nesse papo. Então, Ingrid, fala pra gente aí, como é que o Homem do Capuz chegou na sua vida? Então, o primeiro filme que eu vi, e eu guardo assim, com muito carinho e amor. Eu tenho que falar pro o primeiro que eu assisti, que eu gosto bastante até hoje, ainda é um dos meus preferidos, que é o primeiro
filme do Batman, com o Jack Nicholson como Coringa, pra mim é maravilhoso demais. E, pô, Tim Burton, não tem como. Então, foi meu primeiro filme, assim, do Batman na época. E o Dom mostrou o carrinho dele. Eu lembro que na época tinha os carrinhos de ferro. Eu não sei se vocês chegaram a pegar. Sim. E eu tinha um Batmóvel de ferro. Aonde foi parar esse Batmóvel? Lembro. Não lembro mais. Era do meu pai e ele deixou pra mim, entendeu? Aí adorava ficar vendo aquele carrinho de ferro do Batmóvel. Mas depois veio o Retorno, que, cara, eu gosto demais. E aí tem a Mulher Gato, e aí se tornou, assim, uma das minhas personagens favoritas até hoje. Gosto demais. Tem o Danny DeVito, né? O Pinguim. Miau. Sim, como Pinguim. A maquiagem lá da Vinil, cara, ela é foda também, assim. E aí, então, assim, pra mim, são os dois ali top. Foram os dois que eu realmente comecei a gostar muito de Batman. Teve depois a trilogia, né, Não, minto. Antes ainda teve as sequências, né? E aí o Batman, daquele que já tem o charado, eu já não curto tanto. O Batman e Robin, por mais que seja tosco, eu gostava de assistir, me divertia assistindo. E eu gostava de ver a Era Venenosa, gente. Pra mim ela ficou muito foda. Uma turma, né? Foi a personagem que eu gostei, assim, do filme. A Batgirl ficou meio assim, mas a Era eu gostava. Saiu diretamente de Pulp Fiction, né? Da trilogia... Oi? Não, tô dizendo, saiu diretamente de Pulp Fiction, né? Na época ela era famosa por conta desse filme. Aí... 95 o filme, o Pulp Fiction é 94, 93, né? Se não me engano, 92. Eu não lembro o ano 94. exato. 94, né? 94. Batman e Robin é 97. 95 foi. 95 Batman eternamente. Forever, Isso, desculpa, Isso, 97, tá certo. É a idade. Mas é isso, né? Já a outra trilogia, eu gosto, mas eu não sou muito fã, não. Polêmica! Curto muito. Polêmica! Revelando Santificado seja o nome do Nolan. Cuidado, hein? Você pode estar cometendo uma heresia. Pois é, essas coisas deixam até quieto, sabe? Eu fui falar isso há pouco tempo, porque eu não curto muito a trilogia. Não curto o Coringa do Heath Ledger. Acho ele um personagem foda, mas ele pra mim não é o Coringa, e é isso. Já chegou chutando a porta, Ingrid. É isso que eu gosto. Eu gosto de convidado que não tem medo de falar o que acha. Chutou, deu voadora de 2 tempos ainda, mas vamos lá, agora é minha vez. Eu conheci o Batman no desenho da Liga da Justiça. Enquanto isso, na Sala de Justiça, a minha referência de Batman era... Batman azul, né? Era o Batman azul, ali com o Robin, a galera, então já fui introduzido ali no personagem no desenho da Liga. E posteriormente veio o filme de 89, que foi o que marcou aí muita gente, que foi a primeira personificação do Batman no cinema ali, que a galera ficou, caraca, não sei o que, aquela empolgação toda. E depois eu descobri uma vertente do Batman que foi, assim, lá, eu até contei isso num programa que a gente fez sobre as HQs mais sinistras do Batman aí, que a galera não conhece. A gente fez um programa até no Macabrocast sobre isso, com um colega lá do HQ Pages. E eu li uma revista, que era uma graphic novel, chamado, se eu não me engano, é A Noite do Demônio. É um que apresenta o Ra's al Ghul e a Thalia, filha dele e tal. Por quê? Porque tinha um sebo perto da minha casa que a gente comprava, né? A revista em quadrinho e trocava. Aquela 2 por 1, não sei se vocês chegaram a pegar isso aí na cidade de vocês. Dava 2 revistas e pegava uma de volta. Então eu ia comprando as revistas e quando eu já estava enjoado de ler, eu via e trocava, me desfazia. E numa dessas eu peguei essa revista, que era uma graphic novel, né? Naquele formato grande e tal. E ali eu vi um Batman investigativo, que tem até tudo a ver com a história, né? Do filme em questão. Então ali eu conheci um lado do Batman que não era nem o da série, nem o do filme e nem o do desenho. Então a partir dali eu fiquei fã de Batman, sou muito fã de Batman, é o meu personagem favorito da DC. Tenho aqui na minha coleção todos os filmes em Blu-ray, do primeiro
ao Liga da Justiça, né? Fatídico Liga da Justiça. E é isso. Então minha introdução do Batman foi exatamente aí nessa questão aí. E dali eu li várias revistas, eu lia Batman mesmo, a Vera, até a fase que o Bane alejou ele ali por volta do final dos anos 90, que é aquela HQ bem famosa, que o Batman é quebrado ali, aí depois aparece o Azrael, que é o cara que substitui ele. Então até ali eu lia com frequência, depois eu fui meio que abandonando. E já pegando esse gancho da história em quadrinho, pra gente introduzir aí o tema sobre o filme, a gente tem que falar a respeito de algumas HQs que são bem famosas, que são as que deram base aí pra essa história, né? Que é o Batman Ego, o Batman 1, né, do Frank Miller, que é o que mais fica visível ali no filme, e não esquecendo o Longo Dia das Bruxas também, né, que é um HQ que mostra esse Batman também mais investigativo, tal, o vilão também é o mesmo do filme e tal, e são revistas ali que, para que a galera que não sabe ou que não leu, ou não sabia, tal. Quem tem de Biomax aí, lá tem essas animações, tá? Para quem quiser dar uma conferida, não conseguiu ler, não conhece a HQ, tem lá tanto Batman 1 como esse Longo Dia das Bruxas. E queria fazer uma pergunta aqui na bancada para o nosso colega John, que teve uma experiência muito interessante nessa semana, que foi a sua primeira cabine de imprensa. Que você teve, não foi? Que você teve o privilégio, cara, de fazer a sua primeira cabine de imprensa de Batman. Não foi, John? Na verdade, isso, a gente teve cabine de The Batman aqui no Recife, porque... Aí fala como é que foi pra gente. Então, eu também trabalho em outras páginas de cinema, escrevo para uma outra página de cinema, e com essa página a gente tem acesso a lançamentos, cabines de filmes aqui no Recife. Agora, Batman foi uma surpresa, porque a gente sempre fica assim, tipo, poxa, porque, por exemplo, os filmes da Marvel, por serem da Disney, nem sempre chegam aqui no Nordeste para imprensa assistir. Então, a gente imaginou que da Warner também iria ser mais difícil, mas como a gente tinha tido o Esquadrão Suicida, pensou, será que tem de Batman? Aí, por precaução, a gente comprou, no caso, eu comprei com minha namorada o ingresso da pré-estreia. Se não tiver, já tá garantido, mas aí veio, eu vou. Aí depois vou assistir o filme calado, né? Tem que sem soltar spoiler, nem nada. A experiência da cabine foi boa, cara, foi bem legal, né? O filme, ele é muito legal, mas eu confesso a tu que eu demorei para digerir ele, porque geralmente quando eu saio, eu escrevo logo as impressões, mas aí eu fiquei pensando, fiquei absorvendo, fui comprar umas coisas também que eu precisava comprar, e nesse processo foi que eu fui absorvendo o tom desse filme e gostei bastante, tanto que eu vi de novo, né, como eu falei, e ele foi um filme que eu, de fato, não tinha muita expectativa, apesar da galera criar expectativa. Eu conversei com um colega meu que estava nessa mesma sessão e ele disse que também não estava com expectativa. A gente já estava, eu só quero ver um pouco de Batman, só isso. Não espero que seja melhor que das Trevas, eu não espero que seja melhor do que Batman Begins, né, que muita gente não fala, mas ele, para mim, ele está no mesmo nível do Cavaleiro das Trevas, do Batman Begins, mas enfim, é isso, é um filme que eu gostei muito, foi uma ótima experiência e tenho vontade de ver de novo. Tenho vontade de ver novamente já. Eu também, assim, depois que eu vim pra casa e eu tava pensando em nota, né? Porque as pessoas gostam, né, de, qual é a sua nota? Porque, né, é um direcionamento. E eu fiquei pensando assim, caraca, eu não consegui visualizar coisas ruins no filme. Tipo assim, uma coisa que me desagradasse mesmo, como fã de Batman, chegasse assim,
pô, os caras não podiam ter feito isso. Igual a gente vê às vezes no filme. E eu fiquei pensando, assim, falei, caraca, 3 horas de filme, não é possível, cara, que esse filme não tem uma coisa ruim, assim. Aí eu fiquei maturando e pensando em tudo aquilo que eu assisti ali. E eu vou já levantar uma polêmica. Vou levantar uma polêmica. Pra mim, esse filme é tão bom quanto o Cavaleiro das Trevas. Ele é o mesmo nível, mas com propostas totalmente diferentes. Eu não consigo falar se ele é melhor ou pior. Para mim ele é bom igual, porque o caminho que o Matt Reeves seguiu nesse filme é um caminho que para Batman é totalmente inédito, entendeu? Ele abordou um lado do Batman que eu sempre quis ver nos filmes. E acho que muitos fãs também sempre falavam, pô, a gente nunca vai ver um Batman detetive, um Batman investigador, como até aparece na animação, o Batman Animated Series, para mim, que é uma das melhores desenhos que tem dos anos 90, que mostra mais esse Batman investigador, que ele é mais na dele, ele não é aquele Bruce Wayne engraçadão, ele é mais introvertido. Então, sempre quando eu pensava num Batman, eu pensava nesse Batman na minha cabeça, que é um desenho que eu gosto muito. E eu vendo isso nesse filme, eu fiquei muito feliz, cara, porque eu queria ver isso do Batman. Mas fala aí, Vitor, o que você ia falar? Foi o John que puxou. Não, na realidade, que eu tava lembrando aqui que essa série, ela teve alguns episódios e tal, que saíram coletâneas aqui no Brasil. Eu me lembro que eu tinha o VHS de alguns até, e ia reassistindo, principalmente os que tinham o Coringa e o Pinguim, justamente, sabe? Eu confesso que o Charada, a versão que eu conhecia, era a versão do Jim Carrey, que a Ingrid falou que não curtia tanto, né? Mas é que é aquela história, na época ele era o queridinho de Hollywood, né? Aí acabou fazendo Charada, né? Mas uma série muito boa, a gente fala dessa série dos anos 90, só não lembro se ela tá na HBO, acho que não, né? Tá, ela entrou não tem muito tempo, não. Ela tá completinha lá, dublada, pra quem gosta da dublagem aí, com a voz do Márcio Seixas no baixo. Pode ir lá conferir. Eu tive o prazer de reassistir ela toda do ano passado pra cá. Apresentei o Batman pro meu filho de 8 anos com esse desenho, antes deles verem os filmes, porque eu acho que esse desenho é o que chega mais perto ali do Batman que a gente vê nas histórias em quadrinhos, entendeu? Sim. Mas agora fala aí. Você estava falando a respeito das impressões, né, que não teve nada que você identificou assim que fosse ruim no filme. Eu acho que, assim, o que apresenta, esse Batman do Matt Reeves apresenta, talvez, seja uma interpretação um pouco diferente do que a gente está habituado. Exato. O John falou a respeito do Charada que ele conhece, que era o Charada do Jim Carrey, e que a Ingrid também conhecia. Mas, assim, a abordagem do personagem Charada que o Matt Reeves trouxe pro filme, ainda sem dar spoiler nenhum, foi um pouco diferente do que a gente estava habituado. Sim. E eu estranhei um bocado. Eu acho que o mesmo estranhamento que o John teve ao ver o Robert Pattinson, eu tive ao ver o Charada. Eu achei uma coisa meio diferente, uma caracterização, uma construção do personagem um pouco diferente do que a gente está habituado. Mas não quer dizer que tenha sido ruim. É só diferente. É uma coisa que demorou. Diferente, que demorou para digerir, vamos dizer assim. Demorou pra gente assimilar, né? Tu toma aquele soco e aí depois você fica meio tonto e vai recuperando e aí você já começa a curtir. Mas isso acontece com todos os diretores que fizeram Batman, cada um dá a sua abordagem tanto ao personagem como aos vilões e aos outros personagens também do filme. Mas foi o que você falou, acho que é muito bem colocado. Não tem nada que seja ruim. Tem talvez interpretações diferentes que as pessoas não estejam habituadas a ver, mas ruim realmente não tem nenhum elemento que eu consiga identificar, não. Não, nem de longe. Mas fala aí, deixa a Ingrid agora falar com a gente aí,
sem muito spoiler, Ingrid, qual foi suas impressões quando você começou a ver? Não precisa ir muito longe, não. Aqueles primeiros 20 minutinhos de filme ali, que dá todo o contexto de como é a Gotham, como é o Batman, como ele age, como ele raciocina. Aqueles primeiros 20 minutos de filme ali, ele te comprou? Você comprou de cara ou você demorou pra falar assim, pô, esse não é o Batman que eu conheço? Fala aí pra gente. Eu fui meio que igual o João, né? Tipo, eu não tava com muita expectativa, não, sabe? Era um filme que assim, vai sair, tá, ok, vou assistir. Mas não tava com muita expectativa, não. Quando começou a sair algumas críticas, geral falando que o filme era bom pra caramba. Você mesmo, né? O Anderson mesmo falou, filmaço e tal. Eu falei, caraca, eu vou ter que ver esse filme hoje no cinema. E aqui, assim, onde eu moro, é um cinema só. Então, tipo assim, a única sessão legendada que tinha ia ser ontem, ou então no domingo, amanhã. Cara, vamos hoje. E aí fomos ontem assistir. E assim, surpreendeu muito. Por quê? Eu fiquei com o pé atrás, mas não pelo Pattinson, né? Eu fiquei mais pela Zoe como mulher gata. Eu fiquei assim, ai, gente, tomara que ela faça uma boa mulher gata. Porque a última, a Anne Hathaway, ai, gente, foi muito ruim. Na moral, foi muito ruim. Então eu tava assim na torcida pra fazer uma mulher gata, sabe? Digna ali, entendeu? E ela entregou. Ela entregou demais a mulher gata. E assim, toda a trama ali do filme e tudo, eu curti bastante, achei essa parte mais do investigativo dele, eu gostei bastante. Vai mais para esse lado sombrio, é algo que eu curto. Eu já tinha visto, no caso, a animação do O Longo Dia das Bruxas. E assim, chegou um determinado momento, eu falei, caraca, minto, na hora que começou falando que era Dia das Bruxas, eu já fiquei assim, será que teremos, né? E aí no desenrolar foi, eu falei, caraca, eu gostei bastante mesmo. Eu só citei até na minha resenha algo que assim, talvez ficaria um pouco melhor em relação à duração. Eu achei que chegou a um certo ponto, já estava meio assim cansativo de assistir. Eu acho que tipo, você para assistir em casa é de boa, sabe? Mas aí, basicamente, 3 horas no cinema para você assistir, sem poder se movimentar direito e tudo mais, é meio cansativo, tá ligado? Mas nada que, assim, que não tenha me tirado a atenção. Porque foi um filme que eu tava cansado, mas eu tava assim, na tela, né? Ai, meu Deus. Aí eu cutucava, você viu isso? Você viu isso? Então, assim, foi um filme que me surpreendeu demais, eu gostei demais. Gostei desse Batman, mais ali recluso, que não é ali muito de estar convivendo ali com a alta sociedade, achei isso foda nele. E, a galera que ainda tá com preconceito aí com ele, né, por causa do ego, gente, já deu, né? Esquece isso, né? Exatamente. Mano, já deu, velho. Já deu. A desculpa do Crepúsculo não tá colando mais. Olha, até porque antes de Crepúsculo ele fez Harry Potter, cara. Ele fez Cedrico, né? A gente conheceu o Cedrico de Harry Potter e o Crepúsculo. Ainda pegando isso que a Ingrid estava falando, eu não acho, assim, eu não tive tanto de pé atrás com relação ao Robert Pattinson, principalmente depois que eu assisti o Farol, velho. Depois que eu assisti o Farol, você ficou tipo, porra, esse bicho vai ser o novo Batman. Aí sim, né? Mas, tanto que tem até aquele meme, né, da galera, todo mundo, pessoas em 2008, assim, olhando Robert Pattinson em Crepúsculo, pessoas em 2022, olhando Robert Pattinson como esse é o Batman e tal, né? Pessoal... E, de fato, funciona muito bem. Eu só discordo um pouco de uma coisa que foi em relação ao problema do filme, que eu até falei na resenha. Eu acho que não foi necessariamente a duração. Eu acho que ela é excessiva, que ela pode ser maçante, mas acho que o problema não foi ela, até porque filmes como Cavaleiro das Trevas são longos e tal. O próprio Cavaleiro das Trevas Ressurge também é muito longo, mas aí ele também já tem mais problemas. Mas, enfim. No caso desse, eu concordo com a Ingrid, eu acho que a Anne Hathaway deixou um pouquinho a desejar lá com a Mulher Gato. Eu acho que o problema foi a montagem mesmo, sabe? Eu acho que ele tem uma trama que começa... Ela tem uma trama que
a trama do Charada. Se eu falar mais, vai acabar soltando spoiler, mas enfim, ele tem algumas subtramas que são interessantes, que merecem destaque, mas essa subtrama ganha um destaque que acabou ofuscando a trama principal, e aí você pensa que vai acabar, e não, ainda tem isso para resolver e tal. Um detalhe, assim, que eu entendi. Eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Eu não quero soltar o spoiler, mas eu tô entendendo. Mas assim, eu não. O filme me pegou de uma tal maneira que eu vou vou confessar duas coisas aqui. Eu não fazia fé nenhuma no Robert Pattinson. Eu tenho o Farol na minha coleção. Eu gosto de vários filmes que ele fez, Cosmópolis. Tem vários outros filmes ali que você mostra o amadurecimento dele. Tá? Eu não tinha implicância pelo fato dele ter feito Crepúsculo, que infelizmente eu assisti todos com a minha esposa. Eu fui obrigado. Mas tudo bem. Voltando ao raciocínio, porque ela gosta de filme de vampiro, então eu sofri. Mas aí assisti. Mas quando ele foi chamado pra ser o Batman, eu falei assim, porra, cara, nada a ver. Tipo assim, eu não conseguia ver nele. Mas isso é histórico, o Batman. Sim, eu vou chegar. Todo Batman foi questionado. Todos os Batman foram questionados. Todos os Batman, eu sei. Eu posso te dizer que eu acho que um bom diretor faz a diferença. Tem toda a base para a construção, não é só o ator. Se o diretor sabe o que ele quer do personagem dele, do protagonista dele, independente do filme, independente de quem esteja lá, vai ser bom. Mas como cada diretor tem uma visão diferente, eu sou muito fã do Matt Reeves, eu gosto muito dos filmes dele. Desde o Planeta dos Macacos, o 3, Cloverfield, todos esses filmes que ele fez, o remake de Deixe Ela Entrar, se eu não me engano, Deixe-me Entrar também. E eu falei assim, pô, esse cara é bom. Eu falei assim, a minha confiança que o filme seria legal não estava no Pattinson, estava no diretor, porque eu gosto dos filmes dele. Eu sei que ele é um cara competente. Mas, quando eu estava assistindo o filme, quando chegou, acho que 15 ou 20 minutos de filme, eu mandei uma mensagem até pro Pattinson, né, que a galera tá vendo aqui que ele não está participando, fazendo um parênteses, porque ele não assistiu. Ele já até saiu da live. Eu mandei uma mensagem assim pro Pattinson assim, Pattinson, esse Batman é o melhor Batman que eu vi no cinema. Eu mordi minha língua. Porque assim, quando eu comecei a ver o filme, eu comecei a identificar todos aqueles fatores que tem de importante do Batman nas HQs. A questão ali não é o Robert Pattinson ter mandado bem. É um conjunto de coisas que fez com que ele, pra mim, seja o melhor Batman do cinema. Mesmo gostando do Keaton, mesmo gostando do Affleck, que tem muita gente que não gosta, eu acho que a proposta do Affleck ali é interessante, é igual a do Cavaleiro das Trevas HQ. Quem viu o desenho, viu coisa, vai ver semelhança, que é o Batman saturado. O Val Kilmer e o George Clooney estavam ali só para ganhar cachê, entendeu? Não tava ali para fazer bar, queria fazer o filme embora, entendeu? E para mim o Christian Bale, eu tenho ressalvas. Eu gosto dos filmes do Nolan, tenho na minha coleção, acho filmes espetaculares, mas eu não gosto do Batman do Christian Bale. Pronto, falei. Primeiro que eu não gosto, a primeira coisa que eu não gosto, e um puta ator, tá? Olha aí, Anderson. Olha aí, não sou só eu. Não gosto do Batman do Bale, porque assim, ele consegue fazer coisas excelentes. Fazer um Bruce Wayne canastrão, fazer um Bruce Wayne recluso, e ele consegue fazer um Batman impactante. Só que tem coisas no Batman, que o filme é sobre Batman, não é sobre Bruce Wayne, que me incomodam muito. Primeiro, aquele estilo de luta horroroso, que ele só bate de cotovelo. Aquilo não me desceu desde o Batman Begins, entendeu? Não dá. Aquele jeito que ele luta, que ele se porta em combate, muito, sei lá, não me agrada como Batman. E ainda tem outra coisa, os equipamentos dele, ele é um Batman muito mauricinho.
que as pessoas estão falando assim, porque ele é calcado na realidade. Sim, concordo. Mas esse Batman agora é muito mais verossímil do que o Nolan conseguiu construir. Entendeu? porque se não tivesse ali as empresas... Não não é só por isso. Tipo assim, eu vejo ele mais real. Ele é mais possível. Ele é um Batman que hesita. Ele é um Batman que é impulsivo. Em momentos que ele não pode ser impossível. E por aí vai. Eu queria que vocês falassem aí agora o que vocês acharam, já que estamos entrando no pé na atuação de Pattinson. O que você acha, John? Fala aí, depois passa pro Vitor. É um mais jovem, né? É um Batman mais jovem, então ele é um filme que, acima de tudo, ele é sobre as falhas do Batman também, sabe? E não são falhas do roteiro, é o próprio personagem. Ele tá longe de ser aquele Batman como Keaton seria, meticuloso, que calcula tudo assim, entende? Ele é um cara que age de fato por impulso. É imaturo, né, John? Imaturo, por exemplo, ele próprio falando pra Mulher Gato numa determinada cena, não faça isso por conta disso, não vai dar certo, mas ele mesmo tem um dilema, aquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, enfim, ainda tem esse detalhe, mas abrindo só um parênteses, e eu vou concordar um pouco com vocês dois em uma coisa da trilogia do Nolan. Como eu disse, eu gosto muito dos filmes, são espetaculares, mas uma coisa que me incomoda, que eu não sei se vocês vão falar aqui, mas não é a luta, o estilo do Batman. Pra mim, ele só passa. Não é o melhor Batman, mas passa. Mas é a voz que ele faz como Batman. Pra mim, não convence. Aquela voz... Ali fica difícil. Ali fica difícil. Desnecessário. Ali é como falar desse jeito, o filme todo é complicado. Ele falando, pronto, a única cena do Cavaleiro das Trevas que eu de fato fico meio assim, envergonhado, é a cena do começo, que ele enfrenta os mafiosos lá e que ele fala com os bandidos com aquela voz. Ele engrossa ainda mais a voz nessa cena. Eu fiquei tipo, porra, mano, eu acho que se essa cena tivesse sido refilmada, teria sido melhor, eu acho. Mas, enfim, o Robert Pattinson, o Batman tá sensacional, um Batman mais jovem, como eu disse, né? Tanto que não só ele, como também o vilão é mais novo, né? Fizeram a mesma coisa que tentaram fazer em Batman vs Superman, que é pegar um Lex Luthor da idade do Superman, pegar aqui um Charada com a idade do Batman, né? Inclusive viver na mesma época. Então, acho que funciona, legal. Gostei bastante do Pattinson. Se ele é o melhor Batman, aí eu não sei, mas com certeza... O tempo dirá. É como eu disse a vocês. Eu acho. É como eu disse, olha, quando eu vi pela primeira vez Batman Begins e Batman O Cavaleiro das Trevas, eu demorei pra digerir. E com esse filme tá sendo a mesma coisa. Tô pensando ainda bastante, sabe? Ainda pensando bastante. Fiquei um pouco indignado, porque eu fui assistir com uma pessoa que dormiu filme, né? E, esse? Tu também, Ivy? Sim, tadinho. Meu marido dormiu, gente. Minha namorada também. Eu julgo, entendeu? Porque a pessoa que madruga pra trabalhar, gente, começar um filme 9 horas pra acabar meia-noite, né? Velho. Ela também. É pesado, ela vou relevar. Mas agora, eu só fazer um avisozinho pra galera, porque a gente tá doido pra soltar uns spoilers, a gente tá com a língua coçando, e a gente já tá falando a gente tá dando muita volta. O John precisa desabafar. Eu tô sentindo que o John tá se segurando. Ele tá toda hora, quando ele vai soltar o spoiler, ele se segura. Ele fala, não, calma, não sei o quê. Então, John, pra gente ficar aliviado e sem culpa, avisar aqui pra os nossos telespectadores e ouvintes do Spotify, que também vai pro Spotify e YouTube esse conteúdo, que agora a gente vai entrar no campo de spoiler. Então a gente vai falar agora mais do filme abertamente. Né, John? Fala aí, John. Pode falar. Só um detalhe. A gente ia passar a palavra pro Dom para ele falar do Robert Pattinson. Ele acabou não falando. Assim. Sim. A gente passa para ele. Eu só tive que fazer esse parênteses porque pra gente começar a se soltar. Porque agora ele já vai falar sem culpa. Agora ele já vai falar mais aberto. Então avisando aí pra galera e passando a palavra pro Dom aí. Manda ver aí, Dom. É o seguinte, vocês falaram da impressão que vocês tiveram dos filmes, dos personagens, enfim.
A minha única reticência que eu tive a respeito desse filme antes de ver não era Robert Pattinson, não era Matt Reeves, não era nada disso. Era a respeito da trilha sonora. Eu estava muito reticente em relação à trilha sonora. Sim. Eu só pedi assim, cara, que façam uma trilha sonora decente. E a trilha sonora foi tão boa que está cotadíssima até para o Oscar. O tema do Batman, excepcional. Michael Giacchino. Remeteu aos melhores... Michael Giacchino remeteu aos melhores tempos do Danny Elfman lá na época do Batman e Batman Retorno, e colocou Nirvana, cara, na trilha sonora de uma maneira não convencional, fora do clichê completamente, que encaixou com o personagem do Batman, com o personagem do Robert Pattinson. Então, assim, a trilha sonora que pra mim era uma coisa que eu temia pelo filme, surpreendeu positivamente demais. E acerca do que vocês falaram sobre a trama, que é um Batman diferente e tal, e o Anderson falou que ele é um Batman verossímil, plausível de acontecer, já dando spoiler, né, que já está liberado, se você pega esse filme do Batman e substitui o personagem Batman por um detetive do FBI, por um personagem tipo Fox Mulder do Arquivo X, o filme passa tranquilamente, porque o Batman, ele não é um super-herói com poderes extraordinários, fantásticos, não tem nada disso. Ele é um cara que está ali colaborando com a polícia, vê um problema na cidade acontecendo, quer colaborar para acabar com aquilo ali, e utiliza os meios dele. Você substitui o Batman ali por um Stallone dos anos 90, passa. Você substitui por qualquer outro tipo de personagem desse que a gente via nos filmes de ação, que era o chamado mocinho que mata todo mundo, passa tranquilo. Então eu acho que esse foi o grande destaque da trama do filme para mim. Foi, além desse Batman detetive que todo mundo queria ver, é um cara completamente plausível de acontecer. Não tem nada de fantástico, de exorbitante, ultra tecnológico que seria impossível de acontecer. E eu acho que é isso. Tanto que, já fazendo um parênteses no que você falou, ele remete aos filmes policiais da década de 90. A gente vê coisa de Seven, a gente vê coisa ali de Zodíaco, aquele filme que ambos são do David Fincher, né, coincidentemente. A gente vê Máquina Mortífera ali tranquilamente, é um Buddy Cop, esse filme. Isso aí. Tá? É isso aí. O Jim Gordon é o Murdoch e o Batman é o Mel Gibson, cara. Porra louca, vou fazer e acabou. E é isso, cara. Tipo assim, né, tinha momentos que eu falei assim, caraca, é quase uma Máquina Mortífera isso. Tipo assim, o 1, né? Que é o Mel Gibson doidão, vamos fazer, corre, se joga, pula, vai, e entendeu? E impetuoso e como ele mesmo diz, e como você vê ali no começo do filme, o cara fala, quem é você? Ele fala, eu sou a vingança. Tipo assim, é um cara com ódio no coração, com um rancor, uma dor. É um Batman grunge, gente. Cara, a gente tem que falar isso, ele é um Batman grunge. Só faltou a camisa flanelada. Entendeu? E o mais legal disso tudo, Anderson, que você falou, que ele falar no início do filme que ele é a vingança é o grande plot twist do filme. Exatamente. Né? Porque quando ele descobre, já ainda soltando o maior spoiler possível, que eu acho, que é quando ele descobre que a vingança não é a resposta que Gotham precisa, que aí ele cai em si e se transforma, aí já remetendo ao Cavaleiro das Trevas, no herói que Gotham precisa ter. Exato. E é o grande plot, né? E nesse ponto, eu acho que a Ingrid discordou também. Ela fez um sinal de não. Não, porque eu queria falar também sobre. Tá, já emenda Não, depois do João tu já fala. Já passa pra ela, John, depois de tu terminar. Fala aí. Não, rapidinho, só um parênteses, porque ele falou aí, desse detalhe, inclusive, desse plot twist do Batman virar o herói que a cidade precisa. Eu tô falando isso, talvez eu me arrependa de falar isso depois, talvez o diabo esteja me falando isso, mas eu acho que o que fizeram nesse filme foi o que o Nolan demorou 3 filmes pra fazer, sabe? Transformar o Batman no herói que o povo precisa, entendeu? Isso porque eu amo os filmes do Nolan, mas a proposta nesse filme ficou genial, velho. Da hora.
Porque, Ingrid, só fazendo um parêntese que ele fala, em cima do que ele falou, quando ele fala eu sou a vingança, ele mostra para aquela galera ali que vocês têm que me temer acima de tudo. Tanto que a jornada heróica desse Batman começa a partir do momento que tem um assassinato lá, já entrando no começo do filme, que é do prefeito, e começa toda aquela investigação, e ele entra na cena do crime e ele começa a mostrar o lado detetive dele, que até então ele não usava, ele só usava de violência. Tanto que os caras temiam ele. Tanto que ele falava assim, quando aquele símbolo aparece no céu, os ladrões e os corruptos de Gotham não sabem de qual sombra ele vai aparecer. Então, a jornada heróica dele começa a partir do momento que ele vai na cena do crime e o cara fala assim, porra, esse cara pode ajudar a gente. Tipo assim, porque ele começa a identificar coisas e a gente começa a ver, e ele inclusive, que ele pode ser bem mais útil para a cidade de Gotham do que só ficar enfiando a porrada em bandido, botando aquela dor e aquela raiva que ele tem contida ali, entendeu? Então ali é o clique da mudança do personagem, que ele não era investigador antes daquilo, ele só metia a porrada nos caras. Mas fala, Ingrid, fala os seus raciocínios aí. Então, sobre essa questão da vingança, para mim, essa primeira cena, quando ele começa a falar sobre isso, gente, o coração tava assim, meu Deus, eu vou ter um Batman foda nesse filme. E aí, eu gostei muito, chegando mais pro final do filme, em relação a essa questão da vingança, de como é algo relativo, né? São visões diferentes dentro da mesma cidade sobre o que é ter uma vingança. Uhum. E aí você tem a visão dele sobre vingança, você tem a visão, vamos lá soltar spoiler, você tem a visão da mulher gato como vingança, e você tem a visão do vilão de fato, Charada, sobre o que é ter uma vingança. Então, assim, eu achei isso, cara, foi o clique do jogo, sabe? Do filme. Muito bom. Tipo, eles conseguiram colocar várias visões sobre o mesmo tema. E você não tinha isso nos outros filmes, você só tinha a visão do Batman sendo a correta. Então, isso mostrou que dentro da mesma cidade você tem outros pontos de vista, né? E que, assim, todos tentam, entre aspas, se vingar, mas de maneiras diferentes, né? Então, até que ele realmente desperta que não é realmente isso que a cidade precisa, né? Ela precisa de realmente ter um símbolo. Exato. E em relação a como ele surge, né? Eu achei muito maneiro também, por conta de que as vítimas também, né? Dos bandidos tinham medo dele. Então, assim, ele começa a perceber isso também. Sim. Né? Que ele estava ali tentando ajudar as pessoas, mas mesmo assim as pessoas tinham medo dele. E, cara, parece um maluco mascarado no meio da noite ali para te salvar, enfiando a porrada em geral. Você fica assim, eu vou apanhar também. Epa. Então, Aquela vai sobrar. Né? A cena do começo do filme diz isso, né? Sim, sim. Até a parte final também, né? Quando ele vai ajudar as pessoas, né, que estão na água, elas ficam ali hesitando se iriam com ele ou não. Né? Então, eu acho que é aí que ele fez o estalo, que tipo assim, acho que eu estou exagerando, né? Mas... Não, o estalo, na verdade, foi um pouquinho antes. Quando ele tem aquela conversa com o Charada na prisão, ele vê que ele estava motivando erroneamente uma justiça em Gotham. Porque o Charada se diz se espelhar no que ele estava fazendo para fazer o que ele estava fazendo. Que, se você parar para raciocinar, era a mesma coisa. Exato. Ambos estavam pegando pessoas corruptas. O Charada não estava pegando pessoas inocentes e igual um serial killer e fazendo o que estava fazendo. Exato. O plano dele era muito... É o Charada meio Jigsaw, Isso, né? O plano dele era muito maior. Ele estava querendo mostrar pro Batman que ele era como ele. E quando o Batman viu isso, ele começou a entender o tamanho da merda que ele estava fazendo. Sim. E só para eu fechar, assim, que eu vou deixar vocês depois aí discutindo sobre. Outra questão que eu curti bastante em relação a essa dele ser recluso, é de trazer realmente um Batman mais humano,
né? Que, tipo, o cara perde os pais e tudo, mas aí, ao mesmo tempo, você tem que estar fingindo ser um cara legal, né? Descolado. Apesar que ele nem perde tempo fazendo isso, né? Então, eu gostei disso, sabe? Tipo, cara, eu não tô afim de interagir com ninguém, me deixa aqui dentro de casa quieto, sabe? Eu quero meter porrada na galera. Ponto. E é isso, entendeu? Então, eu gostei desse Batman. E aí eu vi algumas pessoas não curtindo tanto, porque, é muito diferente dos outros Bruce, e não sei o quê. E eu fiquei, cara, ele é mais humano do que os outros Bruce, se a gente for parar pra pensar, sabe? Tipo, a única questão que eu fiquei meio assim, faltou umas porradas na cara dele, foi dele com o Alfred. Foi gente, aquela cena do hospital, foi gente que vontade de dar um tapão na cara dele. Foi que moleque queimado. Sim. Mas enfim. Tipo, porra, espera nem. Parte assim que eu daria na cara dele. Tipo, pô, mal esperou o cara acordar e já foi falando, tipo, você mentiu pra mim, assim que ele abriu o olho. Aí você fica, porra, mano, que. Explodiu uma bomba na minha cara, dá um tempo, calma aí. Pois é, né, velho? E assim, só pra finalizar, outro ponto que eu quase gritei no cinema, porque dessa vez não teve grito nenhum, eu fiquei assustada. Na minha sessão teve grito, hein? A minha pessoa tava todo mundo sentado. Meus, assim. gritos meus. Essa eu gritei por dentro. Na hora que aparece, tem o charada. Gente, eu assim, oh meu Deus, é esse ator. Eu acho a reação foi tipo. Assim. Eu gostei demais da escolha dele como charada. Eu falei, caraca, eu adoro. Ingrid, eu não sei, amiga, eu não sei tu, mas porque a gente era uma geração mais próxima, assim, né? Não tô chamando os dois aí de velho, mas enfim, a gente era uma geração mais próxima. Eu não tô chamando ninguém de velho, tá? Calma aí. Eu não sei, mas eu conheci o Paul Dano por Show de Vizinha, que é um filme besterol dos anos 2000 aí, velho. Que é aqueles filmes, basicamente filme adolescente e tal, que o cara se apaixona pela vizinha dele, que é da mesma idade que ele, aproximadamente, sendo que ele descobre que ela é uma atriz pornô e tudo mais, enfim, aí o filme aborda toda essa questão, e o Paul Dano, ele faz um dos amigos dele, e esses dois amigos, e são 3 amigos no caso, os 2 nerds, o Paul Dano é um dos nerds mais nerds mesmo, que depois durante o filme ele vai se mostrando que é mais descolado, que tem um jeito bem assim, e sempre tem um que é mais metido a merda, né? Mas enfim, o Paul Dano é o cara que começa sendo nerd do filme, mas que ele mostra que é o mais, tipo, o melhor deles, sendo sem precisar mostrar tanto. Enfim, ele já mostrava naquele filme, isso na comédia, né? Tem esse detalhe. Aí agora, o charada, ele mostra melhor, né? É bom que você assistir, gente. A minha recordação dele é em Pequena Miss Sunshine, que ele tá. Mas, pra parte de suspense, cara, Os Suspeitos, que eu não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, assistam. Caraca! O Hugh Jackman. Na hora que ele apareceu, eu falei, gente, Os Suspeitos. Meu Deus! É isso. Eu não assisti ainda, é um pecado cinematográfico. Eu não assisti. Ótimo filme. E o Sangue Negro também, né? Aquele filme Sangue Negro com o Daniel Day-Lewis, ele também tá, ele arrebenta ali. Filmão também. Porque os suspeitos. Mas é isso, os meninos. Pensei. Eu vou me despedir na vez. Que eu realmente Valeu. dar uma passadinha. Obrigadão, tá, Ingrid? Obrigadão aí pela sua participação aí. Um abração e até uma próxima live aí, tá? Beijinho que a gente vai dar prosseguimento aqui, mas já estamos caminhando para a reta final já. Mas fala aí, John. Então, uma cena que eu curti bastante, pegando a deixa de quem ele tava falando, cenas empolgantes no filme, velho. Sim, fala aí. A perseguição do Batman e do Pinguim, velho. Que perseguição do cacete, mano. Eu fiquei tipo, caralho, tipo... Não. Foi aí que teve gritos na sessão. Porque, mano... E o olhar do Batman... Não, e o olhar do Batman dentro do carro, igual um doido, trincando os dentes. Tipo assim, eu vou te pegar, seu desgraçado. Tipo assim, ele tava muito bolado naquela cena. Exato, meu velho. Ele tava tipo, eu não vou te matar, mas eu vou te dar umas porradas, meu irmão. Tava assim, né? E aí, o Colin Farrell tinha dito antes de participar desse filme, por sinal, a maquiagem dele como pinguim tá sensacional, né?
Não dá pra ver que é ele. Não dá pra ver que é ele, cara. Sensacional. Não é como... Olha, não é como o Jared Leto, que eu não vou mentir, eu defendi o Jared Leto na Casa Gucci, mas, por exemplo, não é como o Jared Leto que você reconhece só pelo olhar. Com o Colin, você fica surpreso, de fato, velho. Você não... Espera, minha namorada tá aqui rindo que ela não gosta do Jared Leto. Ela tá rindo da minha cara, tipo, péssimo. Manda um abraço pra ela, que eu também não gosto, não. Beleza, ela tá... Somos três. Ó, vocês aqui gostam do Jared, amor. Então, eles concordam contigo. Ela tá falando aqui, concordo com os dois, mas enfim. Pronto, essa cena foi sensacional por conta disso. E eu não esperava que o Pinguim fosse ter tanta presença, porque ele disse em entrevistas que isso ia aparecer em 9 minutos do filme, né? Mais 9 minutos com os cortes. Caraca. Né? 9 minutos com cortes, né? O filme é muito longo, cara. São 3 horas de filme, ou seja, tem espaço pra muita gente. O Pinguim aparece no tempo certo, ele aparece como meio que aquele capanga dos vilões e tal, porque o vilão que eu não esperava que fosse ter tanto espaço é o Falcone, né, de novo. Ele que mandou muito bem, hein? Que mandou muito bem o Tortura, hein? Caraca, intimidador. Mandou. A cena do telefone, que nem mostra nada, só é voz. Meu irmão, Você não assiste aqueles vídeos do Jetro, dos filmes mais perturbadores do planeta, do canal do Jetro? Pra mim, podia facilmente aparecer, viu? Porque, mano, que pesadão, viu? É um negócio bem mais... E, assim, inclusive, eu conheci aquele ator por Transformers, porra. Transformers. E ele é um papel cômico em Transformers. Daí, quando eu vi ele, eu fiquei, puta merda, velho, é sério. Aí, quando eu vi ele como Falcone... Aí é que tá a minha crítica. Ele é o personagem que acaba se sobressaindo demais. Eu ofusca um pouquinho o Charada, mas assim, depois o Charada tira ele do mapa, é uma cena que o Charada mata ele, né, que por sinal, ele quase fode o Pinguim nessa cena, né? Eu pensei, puta merda, velho, o Pinguim vai ser preso. Mas aí ele escapa, né? Mas quem assistiu o filme vai perceber aí. Mas é sensacional. Sensacional mesmo. A cena que o Charada se revela também Deve tomar um cafezinho lá na lanchonete, você tá falando? Exato. Eu pedi torta de abóbora. Cara, né? E quando ele canta... Ave Maria! Também, né? Que você vê a imitação é belíssima. Então, batendo palma. Tem uma curiosidade acerca dessa música. Você sabe que a Ave Maria, ela tá acreditada no filme 2 vezes. Aquela versão. E essa versão cantada pelo Charada tá acreditada também no filme. Exatamente. Cara, muito doido. Muito doido. Uma coisa interessante também que eu acho que não foi um plot twist, mas que deu uma vantagem pro Charada, porque ele sempre soube que ele era o Bruce Wayne, né? Ele lida... Isso que eu achei maneiro, porque ele tinha vantagem sobre o Batman, né? O Batman tinha ele estava sempre um passo à frente, então ele sabia quem era, por que ele estava fazendo isso, qual era a mensagem que ele ia passar pro Batman. Os objetivos dele eram bem mais fáceis. E uma cena que eu vou destacar, que eu achei muito maneira, que você vê como é que a cena quando o Batman vai atrás do Pinguim lá na boate, que ele entra como Batman e ele bate na porta, cara. Cara, eu achei isso sensacional, porque ele podia ter entrado furtivamente, né, por uma janela, ele bate. Você sabe quem sou eu? Aí o cara, olha. E aqueles gêmeos que aparecem, eles têm nas histórias em quadrinhos. Eles são os capangas do Pinguim mesmo. Eu só não me lembro o nome deles agora. Eles aparecem nas histórias em quadrinhos. Eles têm um nome diferentinho, assim. Eu esqueci o nome agora. Mas aí ele entra, mete a porrada em todo mundo. Aí tem na sequência ali dentro da boate, tipo John Wick na balada, entrou arrebentando todo mundo. Aí ele pega um bastão, né, de beisebol que tava com o cara, aí o cara aponta uma arma pra ele. Aí fala assim, se você não parar, eu vou te dar um tiro. Cara, ele joga
aquele bastão na cara do maluco com má vontade, a arma chega, dispara, bate o tiro de raspão nele, assim, aí que o Pinguim entra na cena, né? É como apresenta ele a cena. E depois, é ele voltando no mesmo lugar como Bruce Wayne, fazendo exatamente a mesma coisa. Tipo assim, A mesma você coisa. sabe quem sou eu? Caraca, ele é o Bruce Wayne, ele é o Bruce Wayne. Cara, eu achei sensacional, porque ele usou... Ele usou os dois métodos pra entrar no mesmo lugar e nos dois ele bateu na porta. Tipo assim, ele chegou, eu sou o Bruce Wayne, eu preciso falar com... Ele é educado. tipo assim, ele usou... Eu falei assim, por que ele não fez isso antes, cara? Mas tudo bem. Mas fala aí, Vitor, pra gente caminhar aqui pra reta final, uma cena marcante aí do filme que tu falou que te impactou, assim. Como o John falou, a cena da perseguição pra mim foi o momento que eu vibrei no cinema. Não teve grito, mas eu gritei, porque foi muito maneira a cena. E assim, eu acho que a grande apresentação do Batman, os momentos que ele aparece, assim, não tem aquele lance de slow, não tem aquelas cenas elaboradas. O estilo do Matt Reeves é um pouco diferente, né? Ele privilegia outras coisas. Mas assim, eu não destaco uma cena, cara, porque o filme todo eu acho muito icônico. A gente vai precisar reassistir esse filme algumas vezes até digerir ele por inteiro e ter uma opinião 100% formada. Mas, assim, sem dúvida, é um filme que já entra aí para o hall dos principais filmes de super-herói e também para uns grandes e icônicos filmes aí da década, sem dúvida nenhuma, porque esse Batman vai ficar. E se for premiado com o Oscar, nem que seja de trilha sonora, já tá muito bom. E aí, John, quer acrescentar mais alguma coisa pra gente aí? Fala aí. Sim. Primeiro, um salve aí pra galera do Nerdaiada que chegou agora, já perto do finalzinho, mas a live vai ficar gravada, viu, gente? Nerdaiada aí, nossos parceiros, vai ficar gravada, vai estar no Spotify, vai estar no YouTube também. YouTube também, isso. Insta também, né? Isso, YouTube, Spotify e aqui também no Instagram. Massa. Não, pronto, beleza. Um ponto, uma cena marcante que senti falta da gente falar, é porque é uma cena que todo mundo já esperava que ia ter, mas que não esperava como seria. As pessoas achavam que seria numa cena pós-créditos, né? Que, por sinal, o pessoal, a galera tava teimando nos comentários dizendo, tem cena pós-crédito sim, João. Dizendo, João, tu tá tirando a graça do filme. Eu digo, não tô tirando a graça de ser ninguém, meu irmão. Imagina, tu passa 3 horas se mijando no cinema, aí vai ter uma cena pós-crédito ainda. Puta que pariu, não precisa, mano. Não precisa de cena pós-crédito. Não, eu tô logo te avisando. Eu digo, mano, vai mijar de boa, não tem cena pós-crédito não, vai embora. Tá tranquilo. Porque... Agora sim, uma cena marcante é a que o Coringa do Barry Keoghan aparece. Aparece, entre aspas, né? Ele aparece de relance no diálogo com Charada. Dá a entender que é ele, né? Tem fala. Aquela risada que é inconfundível, né? E, por sinal, uma coisa... Tu falasse, Vitor, dos créditos. E é interessante, um ponto que eu ia me esquecer, foi tu que me lembrasse agora... os créditos, que é como o Coringa é acreditado, porque ele é acreditado, o Barry Keoghan aparece, né? Tanto que ele aparece em Sacrifício do Servo Sagrado, ele aparece em Eternos, né? Mas ele é acreditado como paciente visto no Arkham. Ele não é acreditado como Coringa, né? Mas assim, a gente sabe que é o Coringa, e pra mim, esse crédito dele pareceu tão foda quanto o Michael Myers ser acreditado como The Shape em Halloween. Porque você sabe que é o Coringa, você sabe, porra, não precisa. E tem uma outra coisa também, John, que eu não sei se você reparou. Aquela gangue no começo do filme, ela usava uma pintura similar do Coringa. Exatamente. Exato. Então já mostra que o Coringa pode estar estabelecido já dentro daquele universo, como a gente viu. Se realmente for o Coringa, eu acredito que sim. Ele já está estabelecido, ele já é um personagem de Gotham. Exato, e aí ele pega inspiração, aquela cena pega inspiração no filme do Joker, né? Assim, ele tem que fazer literalmente das tripas coração para ser o filme do Joker, né? Porque aquele filme é bem mais pesado, mas enfim, é sensacional. Um detalhe que eu ia falar só nessa cena é que... Travou aí, Fê? Não, tô vendo. Não, tá tudo bem. Tô ligado aqui. Massa.
Não, uma cena massa dessa cena da gangue que apareceu, faz referência a Coringa também, a Joker, no Joaquin Phoenix, mesmo não sendo do meu universo, mas só uma referenciazinha legal, é a cena dos criminosos, porque além do Coringa, eu sei que pode ser, não ser nenhuma referência, mas pode ser só um easter egg por duas caras também, né? Que é aquele menino que tá com... Assim, isso representa que ele tá não totalmente parte da gangue, ele tá tipo, eu não vou matar e tal, não vou bater em ninguém, não vejo porque ele dá uma hesitada, né? Por isso que a cara dele tá pela metade, né? Ele tá metade bom, metade mal. Ele tá... interessante isso, não tinha pensado nisso não, interessante. Boa. Pra mim é um easter egg. A referência, o easter egg é os duas caras, né? E, mano, entre os duas caras no cinema, sem dúvida eu fico com o Aaron Eckhart, na trilha do Cavaleiro das Trevas, porque, mano... ele manda muito bem, a construção dele é foda. A galera mete pau em Batman Forever, mas eu confesso que ele é um guilty pleasure, mas digamos que quanto menos os duas caras do Tommy Lee Jones aparecem, é melhor pra mim, velho. Quanto menos ele aparece, melhor, porque ele estraga o filme, ele piora mais ainda, entendeu? E não é culpa do Tommy Lee Jones, é o que mandaram ele fazer, simplesmente, né? Então... tá pagando o cachê, ele vai lá e faz o que tem que ser feito, é isso aí. A culpa não era nem do Joe Schumacher, cara, pra te ser muito sincero. Nem do Joe Schumacher foi. Ele fez Garotos Perdidos, pô. Não é a culpa dele. O cara fez Lost Boys, pelo amor de Deus. Também acho que não. Né? Ele é um diretor muito bom. Em Batman e Robin, ele fez isso pra vender brinquedos, né? Em Batman e Robin, também brinquedos e tal. E eu confesso que eu era uma das crianças que consumia esses brinquedos. Confesso, sou uma criancinha mais tardia, mas enfim, consumia. E... é isso aí, gente. Gostei do filme, sensacional. Se aparecer uma promoção, assim, uma coisa interessante que eu vi no Instagram, não sei se é verdade, mas porque eu não lembro a fonte que eu vi, mas o filme ele vai estar disponível na HBO Max em abril. Sim, tá certo. Já foi confirmado. Já foi confirmado. 17, daqui a 43 dias pós o lançamento. Vai ser a regra agora com os filmes relacionados à Warner. Ótimo, perfeito, então. Pronto, eu vou guardar também para reassistir. Exato, porque tem gente... Não, e é interessante a gente falar isso, não só por isso, mas também porque a gente ainda tá na pandemia, né, querendo ou não, e tem gente que não tem disposição, assim, não tem... não tá indo. Vai no cinema, né? E super entendo, né, velho? Por exemplo, eu vou porque no cinema que eu vou aqui, na pré-estreia, eu comprei o ingresso muito antes... né, na cabine é pouca gente e é bem distante. E quando eu vou pro cinema, eu escolho um horário que é atípico, que a galera não vai, né? Aí é bom você saber, gente, aí, quem entrou agora, e aí, Júlia, minha colega, minha amiga, minha parceira, entrou agora, salve. O filme vai estar disponível no HBO Max no dia 17 de abril, tá? Então, se não puderem ver no cinema, pode correr pra HBO, assistir lá. Só para destacar, antes de você dar o fechamento aí, para um filme que estava desacreditado em meio a tantas incertezas, só de pré-estreia, no Brasil ele fez 7 milhões e meio de reais. Só isso. Não sabia disso não, velho. Só isso. Só em pré-estreia. Um filme que estava tão desacreditado fez uma bilheteria dessa. Vai esperar agora fechar o fim de semana para ver os números reais. A tendência é subir, porque... a gente pode falar aqui que a crítica de um modo geral, tanto nacional quanto internacional, está elogiando muito o filme. A avaliação está muito alta. E aquela pergunta que todo mundo estava fazendo, que a gente já comentou lá no começo, o Robert Pattinson dá um bom Batman? Sim. Porque eu acho que o grande empecilho, o grande, entre aspas, preconceito de algumas pessoas com relação era o fato de ser o Pattinson como Batman. E ele conseguiu mostrar ali que uma boa história, um bom desenvolvimento de personagem, a gente consegue fazer um filme aí que grande. E ele é um filme grandioso, não só por ter 3 horas, sem fazer uma brincadeira, mas ele é um filme que pode mostrar coisas mais pra frente do Batman bem interessantes. Eu acho que o grande... a grande prova do Matt Reeves agora vai ser uma possível continuação, porque
mostrar uma coisa inovadora e como ele vai seguir daqui para frente, com o Batman agora constituído um herói, vamos assim dizer, é que a gente vai ver. E eu vou fazer uma última menção, para a gente encerrar aqui, de uma cena que eu achei uma das melhores, com certeza, tá no top das cenas grandiosas que tem naquele filme, que é a cena da delegacia, quando ele recebe o pacto da explosão dentro do velório, ele desmaia, ele é levado para a delegacia, o cara fala, tira a máscara dele, ele acorda, começa aquela treta, ele já levanta metendo a porrada em todo mundo, joga o cara longe e fica aquele climão, ele cercado, eu pensando assim, falei, cara, como é que ele vai sair daí, cara? Cara, tinha uns 30 polícia. Eu ri, cara, fiquei essa cena é muito sensacional. E ao mesmo tempo, ali se consolidou a parceria Gordon e Batman. Que é quando ele convence todo mundo. Ele fala, me dá um soco. Cara, mas que porrada que ele deu no gol. Eu falei ai dentro do cinema, doeu em mim. Eu falei ai alto assim, ó. Né? E ele começa a correr, caraca, ele sai, mete o arpão, os caras tirando ele subindo no cabo, todo mundo metralhando ele. Eu falei, caraca, como é que ele vai sair? Aí vem a cena do topo do prédio, cara, que ele dá a hesitada, quando ele olha pra baixo ele vê a altura. Cara, eu achei aquilo ali, o Robert Fest me ganhou de vez, já entrei pro fã-clube. Cara, ele olha, arma... Espera demais. Cara, aquela cena, quando ele olha pra baixo, ele dá uma regalada no olho, que ele fala assim, tipo... Caraca, é agora. E, cara, ele dá aquela voada. Eu falei assim, caraca, mano, agora ele virou o Batman. Tipo assim, só faltava aquilo. Porque só faltava aquilo. E a cena dele voando não é tão grandiosa assim como, por exemplo, em outros filmes, como Batman Begins e tal. E cena que eu gostei, porque é humano, tipo, ele mostra ele voa, legal, mas aí ele voando assim... Ele usa aquela roupa tipo de esquilo, né? Que tem aquelas asinhas. Isso. Não é a capa. Não é a capa. Não. Exato. Não é nem algo como aparece, por exemplo, no Homem-Aranha, né? Do Tom Holland, que ele usa aquilo dos primeiros quadrinhos, né? É algo ainda mais realista, mas lembra um pouquinho, né? Lembra um pouco... Isso. Mas bem realista mesmo. Sensacional o filme, velho. Mas é uma informação. Vocês querem acrescentar mais alguma coisinha em relação ao Batman? Ou podemos encerrar a live? Tô tentando lembrar de algum. Eu só queria dizer pro pessoal assistir, rapaz. Porque, assim, não se deixe levar por nenhum tipo de preconceito que vale a pena demais assistir ao Battinson. Assistam, porque... É um filme muito bom e não deixa de ver para nenhum outro Batman que vocês tenham assistido e tenham gostado muito, porque o filme é excelente. Até para quem não gosta de Batman e quer ver um bom filme investigativo e policial, assista. Em qualquer lugar, cinema, HBO Max, onde você puder, assista. E assista pelo menos 2 vezes. Isso aí. Recadinho final, John. Não, que também é uma cena sensacional, que é a cena do funeral, velho, bem tensa, né? Muito do caralho aquela cena. Inclusive o Peter Sarsgaard, que faz o promotor, ele fez... Ele se redimiu, né? Porque o último filme do herói que ele fez foi Lanterna Verde, cara. Porra, ele fez o vilão do Lanterna Verde. Envergonhando a família. Os Skarsgård são os novos Baldwins que eu falo, né? Tem uns 40 Skarsgård ali. Tem o pai, tem o filho, tem o irmão, tem o It, tem o Eric do True Blood, tem vários ali que são da família. Tem a Meg. Tem até nos Vingadores, tem. Exatamente, cara. Não, tem a Meg, porque eu lembrei que ela é a esposa dele, né? Meg Gyllenhaal também, que é uma ótima atriz, teve no Cavaleiro das Trevas, sensacional. Sim. Né? A cara da Natália. E é isso aí, gente. É isso aí. Não, é isso aí. Assistam. É isso aí. Queria agradecer a participação do John. Acrescenta sempre bastante aí na nossa live aí. Apareça mais vezes. Como tiver filmes bons para ser debatido, assim, que é um filme que a gente foge um pouquinho do terror, mas tem terror também, um thriller, a gente pode encaixar ali. Vale a pena ser falado, ser debatido. Tem muita coisa interessante ali. Agradecer também ao Vitor aí do Quarentena pelo tempo aí.
participado da live. E é isso aí, galera. Estamos encerrando essa live. O conteúdo vai ser salvo tanto aqui no Instagram, vai ficar salvo aqui, só ir lá em vídeos, lá que você vai poder ver essa live desde o começo do filme. Espero que tenha visto o filme, que a gente não deu tantos spoilers assim, mas a gente falou bastante coisa legal do filme. A gente não contou o final do filme. Isso já é um bom caminho. E a gente contou, né? Não esquece, não contamos. Contar um pouquinho. Contamos os porquês, por que os pais são mortos, essas coisas a gente não falou. Então, avisando pra galera que esse vídeo também estará disponível na próxima sexta-feira, lá no nosso canal MacabroCast no YouTube. Também estará no Spotify. E é isso aí, galera. Um abração a todos aí. Abraço. E até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Obrigado vocês aí. Fui.